Olha só, se o que eu te falar agora não te impactar, significa que você é muito mais inteligente do que 370 mil investidores. Então, pensa bem no que você vai responder, porque você pode se colocar numa situação muito difícil. Brincadeiras à parte, eu vou falar sobre um investimento que eu já faço há mais de 2 anos e que mais de 370 mil pessoas fazem. Então, olha só, é um número expressivo de investidores que pegam a sua grana, fazem aportes regulares e têm uma rentabilidade de até 22% ao ano. Muita grana. Então eu não quero que você fique de fora dessa. É por isso que eu vou te apresentar aqui a INCO. Investimentos Coletivos. Ela faz um trabalho bacana que te permite investir em imóveis sem ter aquela chatice do inquilino, de reforma, de ter que pintar, de ter que consertar, de ter que fazer um monte de coisa, o cara te ligando de madrugada para encher teu saco, para você ganhar 0,3 a 0,5% do valor do imóvel que você está alugando. Então, pensa bem, pega a tua grana, coloca na INCO e eu vou te mostrar aqui o porquê. Antes de eu mostrar uma última operação que eu recebi, eu vou fazer aqui os primeiros passos na INCO. O que é que você faz para entender como é que tudo funciona, para depois ir para o app, fazer o cadastro, colocar a minha indicação, NGF 2024, e aí fazer o investimento conforme o seu perfil do investidor. Vamos lá? Então, olha só, falei aqui, é a INCO, você tem aqui nesse site como é que ela funciona, como é que ela faz para captar os recursos. Você pode indicar uma empresa para captar recursos através da INCO e aí executar uma obra, é uma coisa bacana. Tem o blog da INCO e você vai criar sua conta. Aqui no website você somente cria a conta. Tudo na INCO acontece no app, como você está vendo aqui na mão da mocinha. Tudo é por lá. Todas as informações, todas as transações, pagamentos, recebimentos, acompanhamentos da movimentação, do saldo, tudo pelo app. Eu já fiz vários vídeos sobre a INCO. Vou deixar aqui em algum lugar, ou no vídeo, ou na descrição, para você ir lá dar uma olhada. Mostrei como é que você usa o app, mostrei como é que você faz o investimento. Eu expliquei tudo no detalhe. Esse agora eu não vou detalhar a operação, vou dar uma passada e vou mostrar uma operação que eu fiz, que foi muito bem sucedida, para que você tenha a confiança de que vai colocar a grana no lugar certo. Beleza? Primeiro passo para você investir. Claro, você tem que baixar o app. Então você tem aqui o QR Code da INCO, você baixa o app e de cara que ele já fala, ó, rentabilidade de até 22% ao ano. Tudo isso que a custo zero. Por quê? Porque você não vai pagar nada para poder fazer o investimento. Você não tem que pagar taxa para eles, nada. É tudo direto. O valor que você aplica está lá, é imposto de renda que vai ser descontado conforme o prazo e acabou. É fácil, é seguro? Eu te garanto que é. Você controla tudo na palma da mão. O que você recebeu, quando você recebeu, quanto você recebeu, quais são as empresas que você tem investimento, qual é o prazo, quais as parcelas que foram pagas. Se tiver algum atraso, a INCO corre atrás, bota o cara no paredão e cobra dele até o final para poder ressarcir você. O índice de inadimplência é muito baixo, muito baixo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, assim, é muito tranquilo de você trabalhar com a INCO. De cara, eles explicam que o quê? As empresas selecionadas, elas realmente passam por um crivo de avaliação e têm operações em garantia. Cada uma das oportunidades tem ali a sua lâmina explicando qual será o processo de garantia daquela empresa. No início, eram só projetos imobiliários, por isso que o meu foco aqui foi fazer uma comparação com os imóveis. Mas hoje tem empresas de energia, empresas de venture capital,
Tem equity, você pode ser sócio de uma empresa através da Inco e até ser sócio da própria Inco. Eu já sou sócio da Inco, eu fiz um investimento, vou falar isso em outro vídeo, porque aqui o meu foco é falar sobre o mercado imobiliário. Tem uma coisa muito interessante. Os aportes da Inco começam com R$ 500. São múltiplos de R$ 500. Existe um limite que pode variar aí de um período para outro, mas o aporte mínimo é de R$ 500. Olha só, esse simulador aqui é muito bacana, porque você consegue começar com os R$ 500, que é o aporte mínimo, e aí você consegue variar o prazo, porque os investimentos têm prazos muito diferentes, 12 meses, 6 meses, 18 meses, 25, 23, 48, 60 meses. É uma diversidade tremenda de investimentos e oportunidades que tem, pasmem, todo dia. Todo dia tem oportunidade para você investir ou reinvestir. Eu adotei o seguinte critério na Inco. Isso é uma opção minha. Eu comecei investindo e todo o resultado da Inco eu reinvisto. Então, tudo que eu fiz foi reinvestir. É claro que, numa oportunidade bacana, eu coloco mais uma grana, mas eu não saco. Eu tenho a oportunidade de ir lá e sacar uma grana se eu quiser, mas com os resultados tão bons, eu só reinvisto o valor que eu recebo de lá e também quando sobra uma graninha, eu coloco na Inco. Bom, vamos falar do simulador. Olha só, esse simulador aqui é muito bacana. Eu coloquei aqui, ó, R$ 1.000. Você pode brincar, você pode colocar menos, não dá menos do que 500, porque 500 é o investimento mínimo inicial. Você pode colocar valores maiores, mas eu vou deixar aqui no milão. 1.000 é um número bacana, fica fácil da gente ver, e vou colocar aqui o prazo de 12 meses. E aqui, ó, você tem um comparativo entre o resultado da Inco, o resultado no CDI e o resultado na caderneta de poupança. Olha a diferença. R$ 1.000 na Inco por 12 meses, você tem 1.244 no final do período, brutos, sem considerar o IR. Você tem 1.160 no investimento no CDI e você tem 1.088 na poupança. R$ 1.000 fica fácil de fazer a conta. Na poupança, R$ 88, não tem imposto de renda. No CDI, 1.160, você ainda vai ter o imposto de renda. E na Inco, 1.244, você vai ter que tirar o imposto de renda. Mas a diferença é muito grande. A diferença é muito grande. Principalmente para o poupanceiro, o cara que acha que a poupança é o porto seguro dele e que a gente sabe que está redondamente enganado. Então, você pode chegar e brincar aqui com o simulador, colocar valores diferentes, você vai chegar à mesma conclusão de que investir na Inco é muito mais vantajoso. Eu já fiz um vídeo mostrando o meu resultado mensal, vou colocar para você conta de padeiro. Eu tenho obtido resultados da ordem de 1,5% de rentabilidade ao mês, já nos últimos 24 meses. Desde janeiro de 2024 que eu invisto na Inco e o resultado tem sido sensacional. Hoje tem mais de 370 mil investidores que colocam a sua grana em uma daquelas modalidades de investimento, seja ele em equity, seja ele em venture capital, seja ele em mercado imobiliário, não importa. Tudo começa com o aporte mínimo de R$ 500. Beleza? Ó, muito interessante. Aqui você está vendo as últimas oportunidades. A gente vai dar uma passada por elas aqui, porque a lista é imensa. Eu vou mostrar para você alguns até que já expiraram, já foram esgotados. Por exemplo, aqui, ó, tem um investimento da CRI Realiza, equivale a mais ou menos 21,45% ao ano de rentabilidade, ou seja, 100% do CDI mais 4% ao ano, um prazo longo, 45 meses, juros mensais, ou seja, todos os meses você vai receber uma grana, e hoje ele já tem aí 17,3% captados, ou seja, 337 pessoas já investiram nessa oportunidade.
Tem aqui uma outra oportunidade, ela é de 36 meses e ela tem uma carência de 12 meses, ou seja, você vai passar 12 meses sem ver a grana, a partir do 13º mês você começa a receber. Está bem no início, 63 investidores apenas. Vou pegar essa aqui, Boulevard Cantareira, parcelas amortizadas, também do mercado imobiliário, rentabilidade 100% do CDI mais 6,5 ao ano, prazo 32 meses, pagamento parcelas amortizadas. Aqui a captação foi da ordem de 2.100.000 e 1.341 sortudos conseguiram pegar e participar dessa oportunidade. Então você vai ter aqui uns 100 números, a maioria, como eu falei, do mercado imobiliário. Tem essa daqui que é da própria Inco, eu participei dessa, eu estou dentro desse grupo aqui dos 4.039, ou seja, tudo dando certo, serei um sócio da Inco, só que esse aqui tem um detalhe, o prazo é indeterminado, ou seja, somente quando houver uma ação de liquidez no futuro, é que aí eu vou receber a minha grana com a correção e tal. Aqui é um investimento de mais alto risco, mas é uma oferta que tem, e você vê que já tem 90% do investimento captado, ou seja, tem risco? Tem, mas tem muita chance de dar certo. Beleza? Então, olha só, resumão aqui, 370 mil investidores, mais de 370 mil, mais de 1.240 operações, 1,1 bilhão captados. É grana para encardir, como diz um amigo meu. Ele sempre usava essa expressão. É grana para encardir. E 98% dos pagamentos acontecem no prazo. Cara, 2% atrasam. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando atrasa, o pessoal da Inco pega no pé da empresa e te mantém informado. Eles mandam mensagem constantemente falando do que eles fizeram, se acionaram, a comunicação com a empresa, tudo para poder fazer a empresa cumprir, porque é a reputação deles que também está em jogo. Então, os caras correm atrás, já fizeram um processo de seleção bacana, mas turbulência todo mundo passa. Quem nunca passou, que atire a primeira pedra. E que não seja em mim, por favor. O detalhe é o seguinte, diante de um problema, a empresa atrasa, mas a Inco fica no pé da empresa para poder receber. Tem sempre aquela coisa dos depoimentos e tal. Aqui, na hora que você tiver um tempinho, você dá uma lida, mas dá para ver que as pessoas têm muitas aplicações. Tô vendo aqui, tem um cara que tem 7 aplicações. Cara, é muito bacana. Você vai passar esse número muito rapidamente. Aí tem aqui informações sobre o Valor Invest e tal, ou seja, o que a mídia fala da Inco. Aqui tem o app de novo, o código QR para você apontar a câmera do seu celular e baixar, e tem uma série de informações aqui sobre a Inco, como é que funciona, tudo isso que eu já estou falando para você. Eles têm código de conduta, processo de inadimplência e tal. É muito interessante. Outra coisa, tá aqui, tem telefone de contato. Cara, tem endereço. Então não é um lugar que você vai ficar só no mundo virtual falando com robô. Tem endereço, tem e-mail para você fazer contato. Eu, nesses 2 anos, confesso a você, e eu não ganho nada, não tenho nenhuma participação da Inco, a não ser como investidor. 0 problemas. Nunca tive nenhum problema. Eu confiro os meus extratos, eu confiro os meus investimentos, 0 problema com ele. Entendeu? Então, fica aí, se você tiver algum BO, você vai ter como acionar os caras rapidamente. Como vocês estão vendo aqui, regulados pelo Banco Central, aqui tem um descritivo da Inco, você lê com calma aqui, tudo direitinho, tem o CNPJ, tem a inscrição, tem tudo direitinho. E eu vou mostrar para você agora uma operação que eu fiz que foi muito bacana, me deu um resultado legal, uma operação de 15 meses. Eu comecei, se eu não me engano, em outubro de 2024 e ela venceu agora em fevereiro, no dia 9, e era uma operação onde eu só ia receber a grana no final, com uma rentabilidade
muito bacana. Vou te mostrar tudo. E aí, se você se interessar, tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo como que você usa o app. Eu passo por cada uma das etapas, o tipo de pagamento, muito detalhado. Eu não vou repetir tudo isso aqui. Dá uma procurada lá que eu tenho certeza que você vai achar e vai gostar. O vídeo ficou muito bacana. É uma aula sobre a Inco, uma aula sobre o app, mas eu queria dar uma repassada para trazer para você de novo um alerta sobre essa oportunidade. Se você se interessar, se você tiver o lado empresa, aqui eles explicam como é que eles fazem para captar recursos e tal. O meu objetivo aqui era falar do lado do investidor, não do lado do empresário, mas eu vou dar uma passada aqui para poder, de repente, você tem um amigo empresário do ramo imobiliário, quer pegar uma grana para fazer construção de um prédio, de uma grande casa, seja lá do que for, ele já sabe como fazer. Você pode indicar uma empresa de um amigo, que é isso que eu acabei de falar, e você pode criar sua conta. Então, vou pedir a você que vá lá, crie a sua conta na Inco, use o código NGF 2024, porque se você fizer um investimento, a Inco me bonifica com a participação. Não tira nada de você, ela vai me dar um bônus e eu vou ficar muito feliz. Primeiro, porque você viu no vídeo, acompanhou e fez o investimento, e eu tenho certeza que vai ser muito bem sucedido como eu estou sendo. A grande maioria das coisas que eu falo nesse canal, eu aplico no meu dia a dia. A grande maioria. Não tudo, porque há uma limitação de grana. Isso é natural. Mas a maioria. E a Inco, 2 anos como investidor, resultados sensacionais. Beleza? Bora agora que eu vou te mostrar o resultado da minha operação que fechou agora dia 9 de fevereiro. Estou aqui com o resultado de uma operação que eu fiz. Eu vou detalhar tudo para você. Vou fazer a conta para a gente conferir imposto de renda, juros, tudo direitinho para garantir que o resultado apresentado pela Inco está legal, está tudo de acordo. Então, vou abrir aqui a calculadora para a gente fazer essa conta juntos. Aqui, ó, o valor inicial foi de R$1.000 lá em 23 de outubro de 2024. O modo de pagamento é o modo bullet. Na Inco você tem várias formas de receber o seu dinheiro. Esse bullet significa receber tudo no final. Então, na hora que você tem uma oportunidade, vai estar muito claro ali como é o formato de pagamento da Inco para você. E esse valor chegou na minha conta no dia agora 9 de fevereiro. Entrou na minha conta R$1.224,61. Então vamos lá. Aqui em cima eu tenho os detalhes da transação. Os juros remuneratórios foram de 272,26. Beleza? Beleza. O IR foi de 47,65. Então vamos lá. Vamos calcular se o IR está certinho. Vamos lá, 47,65 dividido por 272,26. 17,5%. Por que será que apareceu 17,5%? Porque foi respeitada a tabela regressiva do imposto de renda. 15 meses se encaixa na faixa dos 17,5%. Beleza? Então, tá tudo bacana aqui já. Vamos fazer uma comparação agora de quanto seria esse investimento. Eu vou fazer um comparativo com o recebimento de um aluguel. Por quê? Porque eu uso a Inco para substituir a locação de um imóvel. Seria como se eu tivesse comprado um imóvel ou um pedaço dele e estivesse recebendo aluguéis mensais. Olha só, a gente vai fazer a conta agora da rentabilidade mensal. Vou fazer uma conta aqui de padeiro, a gente vai dividir os resultados para poder encontrar quanto que foi a rentabilidade mensal. Então, eu vou pegar aqui, 224,61 equivalem a 22,46% por todo o período. Então, nos 15 meses, eu ganhei 22,46%.
eu vou dividir pelos 15 meses para a gente achar aí a média da rentabilidade mensal. Não é o cálculo exato, mas a gente vai tomar como referência. Para facilitar ainda mais, eu vou usar 1,5. Então, aqui deu 1,49. Para fins didáticos, eu vou utilizar 1,5. E eu vou fazer agora uma comparação se eu tivesse um imóvel, e a gente sabe que no mercado o valor que a gente cobra do aluguel é uma referência do valor total do imóvel. Existe uma variação de 0,3% a 0,5% em média. Eu vou colocar também a melhor referência, que é 0,5%. Então, eu vou comparar a rentabilidade de um aluguel físico, de um imóvel físico, que paga 0,5% ao mês, com esse aqui, que está pagando 1,5% ao mês. De cara, a gente já vê que é 3 vezes mais. Mas é importante a gente fazer essa conta para poder olhar essa transição do imóvel físico para o imóvel virtual, que é você investir no mercado imobiliário sem ter o imóvel. Lembrando que eu tenho uma consideração muito particular. A gente nasceu pensando em construir uma casa, ter uma casa própria. Então, muitas pessoas falam que você vive de renda e paga o aluguel, lá depois você compra o imóvel. Eu penso um pouco diferente. Em se tratando do primeiro imóvel, eu penso sim na aquisição do imóvel, mesmo que os números apresentem aí uma certa diferença, porque é a tranquilidade. Existem outros valores associados a você ter um imóvel que só o valor da grana não consegue suprir. Então, você chegar num lugar, na sua casa e tal, é muito diferente. Para um segundo imóvel, até para um terceiro imóvel, aí a coisa já muda de figura. É muito mais rentável você pegar o valor daquele imóvel e investir, e os números vão dizer isso pra gente. Então vamos lá. Pensa num imóvel de 500 mil reais. Um imóvel bacana, num bairro razoável, numa cidade legal. Ou seja, se esse imóvel estivesse alugado, você receberia, eu coloquei como referência, os 0,5% ao mês. Então seriam os 500 mil vezes 0,005. 0,5% ao mês. Isso daria R$ 2.500. 0,5% ao mês, R$ 2.500. Se eu pego esse mesmo valor, esses mesmos 500 mil reais, e eu agora multiplico por 0,015, que é 1,5% ao mês, eu tenho R$ 7.500. 3 vezes o valor. Quais são as diferenças? Eu não tenho inquilino, eu não tenho encheção de saco, não tem ninguém buzinando no meu ouvido, ligando 4 horas da manhã para falar que o cano estourou, ou para falar que foi furar a parede e vazou água porque não sabia que ali tinha um cano, ou para reclamar que o portão automático não está funcionando, ou para falar que o telhado... Ou seja, tem uma série de coisas que o inquilino muitas vezes nem tem direito e ele liga para te encher o saco e você vai lá. Aqui na Inco, onde eu estou investindo no mercado imobiliário, sem ter o imóvel, eu faço o investimento, a Inco faz lá a transação dela com as empresas, no final, conforme o nosso contrato, eu recebo o valor, pode ser mensal, pode ser tudo no final, sem dor de cabeça, já descontado o imposto de renda, ou seja, eu vou lá no meu IR no final do ano e faço um lançamento e está acabado. É uma diferença muito grande. Então, eu uso a Inco como um mecanismo para substituir a locação do imóvel. Pô, Natan, mas você está falando aqui de R$ 1.000. Sim, a proporção é a mesma. Se eu tivesse investido aqui 500 mil reais, que são 500 vezes R$ 1.000, a gente faz a conta.
Quanto que rendeu? 224,61 vezes 500 vezes, eu teria R$112.305. Isso aí, o que eu vou fazer? Foram 15 meses. Se eu dividir por 15, eu tive R$7.500 todos os meses. Ou seja, os números não mentem. Não importa o valor, porque a rentabilidade e o acordo continua sendo o mesmo. Então, se eu tivesse R$500.000 para investir, eu teria recebido o equivalente a R$7.500 mensais. Beleza? Então, falei sobre a Inco, mostrei como é que ela faz, como é que ela trabalha, como é que você se cadastra. Não esquece, usa o código NGF 2024. Vai ser muito bom para você ter uma referência e eu vou receber uma parte daquilo que você investir na Inco. Não sai da sua grana, sai da Inco. Gostou do vídeo? Aproveita, dá uma pausa, dá uma olhada, faz análise do seu perfil e se você gostar, aí você baixa o app, faz tudo direitinho, faz seu cadastro e faz o seu investimento. Beleza? Então, estamos combinados. Até a próxima.